Consta, inclusive, Jair Bolsonaro foi xingado pelo Daniel Worcaro numa troca de mensagens. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, porque realmente é de uma velocidade impressionante a forma como essas mensagens estão sendo divulgadas pela imprensa. Vou trazer agora mais uma troca de mensagens interceptadas pela Polícia Federal, em que o Daniel Worcaro relatou um encontro com Alexandre Moraes. As conversas são com Marta Graeff, então noiva de Worcaro. Segundo a investigação, uma das mensagens ocorreu às 17 horas e 22 minutos do dia 19 de abril de 2025. Worcaro escreve: "Tô indo encontrar Alexandre Moraes, aqui perto de casa." Em seguida, Marta responde: "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver?" Worcaro então diz: "Ele tá passando feriado." A segunda menção ocorre 10 dias depois. Worcaro afirma no dia 29 de abril a então noiva: "Tô aqui na nossa casa", e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta: "Quem era o primeiro cara?" Worcaro responde: "Alexandre Moraes." "Morri", diz Marta. "Ele gostou da casa, amor? Tá muito mais astral." Worcaro completa: "Sim, falou que é bem melhor e ele adorava o apartamento." A gente lembra que essas mensagens integram, então, o material analisado pela Polícia Federal na investigação do Master. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Ainda bem que poupamos Augusto Nunes de todos esses erros de ortografia e gramática aí nessa troca de mensagens, mas eu li ipsis literis como estava ali, né? Nessa interceptação da Polícia Federal. É importante você fazer essa ressalva. Exato. E ali ele sempre fala, né, Alexandre Moraes. Não fala Alexandre de Moraes, mas, né, tudo indica ali, inclusive sabemos que o Alexandre de Moraes, a empresa Lex Institutos Jurídicos, comprou um apartamento em Campos do Jordão no ano passado. Isso aí também foi amplamente divulgado. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília. Boa noite, Consta, Marina, todos que nos acompanham. O Alexandre Moraes, ele não colocar o D, vamos lá, acho que a Polícia Federal não vai imaginar que seja qualquer outro Alexandre, qualquer outro Moraes. Sem contar esse caso da compra do apartamento por uma empresa do ministro Alexandre de Moraes ou da família dele, é a esposa do Alexandre de Moraes que tem um contrato, ou tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master de Daniel Worcaro. Então, acho que a Polícia Federal não vai perder muito tempo nessa questão, em que pesem aí os erros de ortografia, omissão de palavras, enfim. A pontuação já é outro problema, aí já é um pouco mais grave. O que nós estamos vendo aqui é que funcionava um esquema para usar uma expressão em inglês, né, esse deep state, ou seja, esse estado paralelo, né, esse governo paralelo de autoridades que se comunicam com uma velocidade impressionante, que não eram, obviamente, para o bem público, para o interesse público do brasileiro. Longe disso. A Polícia Federal agora, e isso é importante a gente demonstrar, eu sei que as notícias normalmente colocam a gente com um ar de pessimismo, mas se a gente olhar para o que estava o caso Master em dezembro, coisa de 2 meses, 3 meses atrás, e para o que está agora com todas essas revelações, depois que saiu da mão do Dias Toffoli, foi, sim, depois de tudo aquilo que aconteceu, nós noticiamos aqui, e foi para o gabinete do ministro Mendonça, e que ele garantiu à Polícia Federal, ele blindou a Polícia Federal, essa equipe da Polícia Federal, inclusive de ter que dar satisfações e explicações ao comando da Polícia Federal, ou seja, para trabalhar diretamente com o gabinete dele e, obviamente, trazer essas informações. Há um avanço importante nisso. Nós estamos vendo coisas aqui que nós não veríamos, tudo indica, se isso permanecesse no gabinete do ministro Toffoli. O que se sugere, por exemplo, nesta frase que diz aqui, nessa conversa com o tal Alexandre, que tem o Worcaro, né? Conseguiu evitar, qual foi exatamente a expressão, Paula, em que ele diz ali sobre a prisão dele, né? Que a gente mencionou. Essa outra que a gente, que essa que o Consta mencionou, né? Isso, exatamente. Conseguiu bloquear? O que isso quer dizer? A prisão dele estava esperando que o Alexandre, suponho, aqui tudo vai levar a crer que seja o ministro Alexandre de Moraes, se teria conseguido evitar uma prisão de um sujeito que agora a gente está vendo, está cada dia pior o caso dele. Mas mais que isso, está envolvendo cada vez mais gente.
Ele financiava aqueles eventos do Supremo para discutir a justiça do Brasil, ideias para o Brasil fora do país. Ele financiava um monte de coisa. Bom, vamos pegar pelo lado positivo. Hoje me abordaram na rua, e isso ocorre com muita frequência pelo carinho que as pessoas têm com o Oeste aqui. Veio um dos nossos espectadores para dizer, poxa, o Brasil, eu não vou ver o Brasil. Eu falei, não desista, porque senão o outro lado ganha. Agora, olhe para o lado, para o avanço que ocorreu. Não é pouca coisa. Não é uma investigação que vai ser muito demorada, lenta, mas enfim, nós estamos vendo revelações que não veríamos até bem pouco tempo atrás. E o sistema está conseguindo se resolver internamente. É um ministro do próprio Supremo, extremamente questionado, que está colocando exatamente as coisas como elas deveriam acontecer. Isso é um avanço institucional. Agora sim nós podemos falar que uma parte de dentro do Supremo Tribunal Federal, das instituições, estão plenamente funcionando. Não plenamente, mas esta parte, este gabinete, está trabalhando e a Polícia Federal também. Até outro dia não tinha nada disso. Bom, deixa eu trazer uma das últimas trocas de mensagens que Vorcaro enviou no dia que foi preso, que o Consta e Piotr fizeram menção. Foi logo na manhã, bem cedo, para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Eram 7h19 da manhã do dia 17 de novembro de 2025, quando o então dono do Banco Master escreveu para o ministro no WhatsApp, abro aspas, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Fecho aspas para essa mensagem de Daniel Vorcaro. E aí o ministro Moraes respondeu em seguida, só que o conteúdo não é conhecido porque as mensagens eram de visualização única e foram apagadas depois da leitura. Marina Helena, boa noite, seja bem-vinda. É importante a gente explicar para a nossa audiência que é um recurso que o WhatsApp oferece, de você enviar uma mensagem que é de leitura única. A hora que a pessoa abre aquela mensagem, ela é como que fosse destruída ali, Ela não tem a possibilidade de ler novamente. Eu não sei se tem algum software diferente, israelense, talvez até depois Piotr, Consta, Marcília possam ajudar, não sei, para recuperar essa mensagem, que seria muito interessante saber qual teria sido a resposta do ministro Alexandre de Moraes, que já negou tudo, viu? Ele já veio a público dizer que essas mensagens aí do Vorcaro, ele não tem conhecimento. Boa noite. Boa noite, Paula. Pois é, e pelo visto ele respondeu na hora, Segundo a matéria, diz que assim que ele recebeu a mensagem, ele respondeu na hora. Então, vamos só recapitular, que a gente às vezes se pergunta, o que 129 milhões podem comprar? É difícil saber, mas pelo visto, o Daniel Vorcaro acreditava que dava para comprar muita coisa, Tanto que no dia que ele foi preso, ele enviou essa mensagem logo cedo para Alexandre de Moraes, perguntando, conseguiu bloquear? E vamos recapitular o que aconteceu naquele dia. Naquele dia, um juiz, determinou a sua prisão ali no final da tarde e 18 minutos depois já tinha a sua defesa já recorreu. O que é considerado estranho, porque só o gabinete dele deveria ter acesso àquilo. Então, como é que conseguiram 18 minutos depois? Aí alegaram lá que foi por conta de uma matéria no bastidor que dizia onde estava o caso, o juiz e tal. E agora a gente sabe também que quem escreveu essa matéria, o jornalista também recebia dinheiro do Vorcaro. E aí ele tentou fugir. Então, tentaram, quer dizer, não se sabe se fugir, mas ele estava viajando para Dubai, no seu jato particular, no final da noite, quando foi preso. Ou seja, uma das últimas, pelo menos o que está até aqui, interações que ele teve com alguém ali em Brasília foi exatamente com o Alexandre de Moraes. E o que mais será que 120 milhões de reais compram, a gente se pergunta? Hoje também descobrimos que ele acha que dá para comprar talvez o inquérito das fake news, porque Vorcaro disse que ia derrubar um site, colocar no inquérito das fake news, para derrubar um site que ele também estava negociando para pagar, para ter matérias ali favoráveis a ele. E o que a gente sabe antes? Pelo visto, ele achava que dava para comprar, por exemplo, a venda do banco dele para o BRB, porque a gente soube também, por outras reportagens, de que ele teria se encontrado 2 vezes com Alexandre de Moraes, inclusive uma vez ali, regado a charutos e uísque, exatamente com o presidente do BRB. E que também ele teria ligado 6 vezes para o presidente do Banco Central, Daniel Galípolo, e falam que pressionando por autorizar essa venda para o BRB.
Hoje, agora, a gente descobriu que tiveram mais 2 encontros, pelo visto um em Campos e outro na Casa Nova, que ele gostou até mais do que do apartamento. Então, olha essa relação. É muito complicado se você imaginar que a esposa dele, a esposa de Alexandre de Moraes, firmou um contrato de 129 milhões de reais, que não tem outro na história, como diria Lula, na história desse país que a gente já viu. E que ela, até agora, a única coisa que ela tinha feito pro Master foi perder um prazo, né? Numa ação menor ali, foi a única coisa que aconteceu, e a gente vê todas essas interações com o ministro Alexandre de Moraes. Que país é esse que a gente vive? Esse ministro precisa ser investigado, porque isso aqui é gravíssimo, né? Quando a gente vê o que aconteceu, por exemplo, no Chile, com os juízes da Suprema Corte e com a juíza, inclusive, que foi presa por tráfico de influência e tal, e a gente olha os valores aqui envolvidos e o número de interações aqui, isso precisa ser apurado, porque é gravíssimo.